Um caminho estreito de imaculados calhaus de rio, brancos como os muros da casa, conduzia à fachada da casa. Seguindo a moeda da época, Nicodemo construíra sua vivenda de acordo com o mais puro estilo das residências romanas ou domos. O atrium, ou parte semipública, destacava-se pela sua forma clara de tetrastilo, com um espaçoso pátio quadrado, com arcos em volta sustentados por um pilar em cada um dos ângulos do pátio. No centro do empedrado, tal como eu tinha visto em casa de Lázaro, abria-se uma cisterna retangular em que se recolhia a água da chuva. Escadas reluzentes e semicirculares, de mármore branco, davam acesso à habitação propriamente dita. Mas, desta vez, não tive a oportunidade de visitá-la. David Zebedeu, o dono da casa e um grande grupo de pessoas, talvez 30 ou 35 no total, dialogavam à esquerda do tetrastilo, à sombra daquela parte dos arcos. Pelo menos uma vez eu tinha chegado a tempo. E ali fui testemunha de outro acontecimento que, embora breve, foi tão emocionante como inesperado. Quando nos aproximamos, vários daqueles hebreus, na sua maioria jovens, com os típicos mantos às riscas verticais azuis e vermelhas, discutiam a maneira judaica, em voz alta e gesticulando desmesuradamente. Nicodemo, sentado numa cadeira de abrir e fechar, contemplava a cena em silêncio. Ao ver-me chegar, sorriu levantando a mão esquerda em sinal de amizade. A minha presença obrigatória ao pé da cruz granjeara-me a estima de muitos daqueles fiéis seguidores do Mestre. Porque deduzi à medida que me fui aproximando e compreendendo o motivo da polêmica, todos os que ali estavam eram isso mesmo, discípulos do Rabi. David, de pé e à esquerda do anfitrião, seguia o debate com atenção, mas com uma sombra de tristeza e decepção nos seus olhos verde-azulados. Uns 20 homens estavam sentados ao pé de Zebedeu, pendentes do menor movimento ou palavra do chefe dos emissários. Seriam aqueles os correios convocados pelo irmão de João e de Santiago. A discussão girava, como é óbvio, em torno do sepulcro vazio e da suposta ressurreição de Jesus. A maior parte das opiniões dos discípulos soaram-me muito familiares. Pareciam contagiados pelo ceticismo de Pedro e dos outros apóstolos. Troçavam descaradamente de Maria Madalena, qualificando-a de cortesã bêbada, mentirosa como todas as mulheres e visionária transtornada. O tom dos insultos foi adquirindo níveis preocupantes e, com um gesto autoritário, Zebedeu impôs o silêncio, recordando aos mais enfurecidos que entre aquelas mulheres visionárias estava a mãe dele, Salomé. Envergonhados, aqueles hebreus baixaram a cabeça, mas continuaram a resmungar a sua ladainha de impossível, incrível e fantástico. David, a quem não me lembro de ter visto perder a compostura, tirou o manto que cobria sua cabeça, deixando a descoberto a sua grande cabeleira encaracolada e ligeiramente branqueada por umas cãs prematuras. E, dirigindo-se aos que estavam sentados no empedrado, falou-lhes assim: Vocês todos, meus irmãos, têm-me servido sempre de acordo com o juramento que fizemos uns aos outros. Agora tomo-os como testemunhas de que nunca dei uma notícia falsa. Não havia dúvida. Aqueles 20 ou 25 homens eram os correios, que tão eficientes serviços tinham prestado ao grupo apostólico de Cristo. Vou confiar-vos a última missão como mensageiros voluntários do reino. Ao fazer isto, liberto-vos do vosso juramento. Amigos, declaro que terminamos o nosso trabalho. O Mestre já não precisa de mensageiros humanos. Ressuscitou de entre os mortos. O cálido timbre de voz de David fora aumentando em expressão e solidez, fazendo vibrar o coração dos seus homens. Alguns discípulos negavam com a cabeça. Antes de ser preso, prosseguiu sem se alterar com os gestos de desacordo, ele disse-nos que iria morrer e que ressuscitaria ao terceiro dia. Fez uma pausa e, cravando os olhos nos que discordavam, exclamou com uma força que não deixava margem para dúvidas: Eu vi o túmulo. Está vazio. Falei com Maria Madalena e com mais 4 mulheres que viram Jesus. Agora despeço-vos e digo-vos adeus, ao mesmo tempo que vos envio para as vossas respectivas missões com a seguinte mensagem, que levareis aos crentes. O silêncio apenas foi quebrado pelos alegres trinados das andorinhas que esvoaçavam sobre o pátio.
Jesus ressuscitou de entre os mortos. O túmulo está vazio. Logo a seguir, Zebedeu fez um sinal e um criado da casa avançou por detrás do grupo, trazendo nas mãos uma pilha de cartuchos cilíndricos, feitos de couro e com um cordel em forma de laçada num dos extremos. Foi colocar-se ao lado de David que, pegando num daqueles tubos castanhos, levantou a tampa e tirou um pequeno rolo de pele de cabra. Leu o conteúdo e, com um gesto de aprovação, recolocou no tubo. Como um só homem, os emissários puseram-se de pé e, um após outro, foram se aproximando do chefe, que, depois de os abraçar, lhes entregava o cilindro correspondente. Chamou a cada um pelo seu nome. E a cada um desejou sorte. No total, 26 correios. Todos, sem exceção, eram novos, entre os 20 e os 30 anos. Traziam armas e um par de sandálias a mais que levavam penduradas nas largas e apertadas faixas do agora. Mas aquela cena emotiva ficou maculada por novas e acres intervenções dos discípulos, que procuravam convencer David e Zebedeu a desistir da sua louca intenção. Transmitir uma mensagem que, na opinião da maioria, era falsa. No entanto, o imperturbável chefe dos emissários não retorquiu nem se dignou olhar para eles. Continuou a sua entrega, sem deixar de sorrir para os seus homens. Estes, à medida que recebiam o cartucho, punham o cordão ao pescoço e deixavam o cilindro pendurado sobre o peito. Não tendo qualquer êxito com David, desolados e furiosos, meteram-se com os emissários, tentando dissuadi-los. Mas o resultado foi igualmente desastroso. Aqueles jovens e entusiastas corredores tinham uma fé cega em David. Nunca os defraudara e agora, como em tantas outras ocasiões, dispunham-se a cumprir o seu último trabalho no singular serviço de correio organizado pelo Zebedeu. Os últimos correios saíram de casa de Nicodemo às 14h15, rumo aos 4 pontos cardeais: Damasco e Síria, a norte, Bersab, a sul, Alexandria, a oeste, e Filadélfia e Betânia a leste. Graças àqueles esforçados e valentes emissários, a notícia da ressurreição seria conhecida pela primeira vez a centenas de quilômetros de Jerusalém e por milhares de seguidores do Filho do Homem. No fundo, era triste e paradoxal que, enquanto aqueles 26 hebreus que quase nem tinham conhecido Jesus de Nazaré corriam pelos caminhos da Palestina com a boa nova, os mais íntimos do Mestre, a quem cabia a responsabilidade da expansão do reino, continuassem encerrados cheios de medo, incerteza e desespero. Sem querer, eu assistira a toda uma lição de audácia e fé. Uma lição que também não consta nos evangelhos. Após a partida dos mensageiros, mal troquei umas palavras com David. Os incrédulos discípulos continuaram a fazer pressão sobre ele, que, desejando afastar-se deles, se despediu de Nicodemo dizendo-lhe o que pensava fazer a seguir. Passaria por casa de José de Arimateia, para ir buscar a mãe, Salomé, e partiria logo de viagem para Betânia, para a casa de Lázaro e das irmãs. Nela estava parte da família de Jesus. Pelo que conseguiu ouvir, o Zebedeu prometera a Marta e a Maria acompanhá-las até Filadélfia, a fim de se juntarem ao irmão, Lázaro, que fugira por causa das ameaças do sinédrio. Tanto este curioso serviço de correio como os que existiam naquela época se baseavam no que fora inventado pelo rei persa Dário, no século V antes da nossa era. Depois, o Império Romano viria a copiar este serviço, criando um autêntico ministério, com um complexo quadro de corredores, vigilantes e guardiões de rendição. Previam-se mesmo velocidades diferentes de acordo com a urgência das cartas ou mensagens. Neste sentido é muito ilustrativa a Vita Romana, de Pauli. O sistema, logicamente, não era muito rápido. O correio imperial de Roma a Cesareia, por exemplo, demorava 54 dias. E uma carta da Síria para a capital do império, 100 dias. N. Do M. Dito e feito. David saiu do solar de Nicodemo e regressou à cidade. No curto trajeto em que João Marcos e eu o pudemos acompanhar, o chefe dos correios, tal como eu supunha, forneceu-me uma curta mas valiosa informação. Efetivamente, conhecia os famosos discípulos de Emaús. Mas, para surpresa minha, garantiu-me que não eram exatamente discípulos ou crentes no reino.
Eram 2 irmãos, pastores por sinal, e por conseguinte, de péssima reputação. Um deles, um tal Cleofas, o mais velho, parecia sentir alguma simpatia por Jesus. Mas nada mais. O outro, Jacob, na opinião de David, era uma pessoa inquieta e curiosa que, de vez em quando, ia às assembleias e lições do Galileu. Seguramente poderás encontrá-los em casa de José, acrescentou, avisando-me que, como bons pastores que eram, talvez tentassem enganar-me. Não era a primeira vez que ouvia um comentário como aquele. Para certos setores da Palestina do tempo de Cristo, além da pobreza de origem, existia uma outra realidade de grande peso social. Os chamados ofícios ou profissões desprezíveis, que rebaixavam de forma mais ou menos inexorável aqueles que a exerciam. Jeremias fez um estudo magnífico a este respeito. Zollner und Sunder, ZNW 30, 19, 31, e chegaram a redigir-se até 4 listas com estes trabalhos repudiados e repudiáveis. A verdade, como sempre, encontrava-se no meio termo. Embora muitos destes ofícios pudessem levar os seus praticantes à tentação do roubo, à picardia ou à mentira, a realidade não era tão dramática. É verdade que para muitos sacerdotes, escribas, fariseus e puritanos da lei, todos os médicos ou pastores ou bufarinheiros eram os indesejáveis. Oficialmente, por exemplo, era proibido aos pastores venderem lã, leite ou cabritos. Supunha-se que podiam ser produtos roubados aos donos legítimos dos rebanhos ou a outros pastores, mas, em geral, o povo chão convivia encantado com estes artesãos e requeria os seus serviços quando precisava deles. De qualquer forma, a advertência de David, precisamente por proceder de um homem que eu considerava justo e sincero, pôs-me em guarda. E, ao passar a muralha norte, despedimo-nos. Ele continuou para o extremo meridional de Jerusalém e João Marcos e eu, para leste, em direção ao templo.